Temos um tempinho para pergunta. Quem quiser... Oi? 10 pessoas de cada lado para fazer pergunta. Assumam aqui o microfone. Aqui é igual o Silvio Santos. Não vão se matar, hein? Pode vir com calma aqui. Não se matem aí não no caminho. Fica aí, calma aí. Calma aí. Fiquem aí, 10 de cada lado. Contou 10 aí, Gabi? 10 de cada lado. Depois, no final, tá? Quem quiser tirar foto, vou estar ali fora. A gente tirar fotinho, beleza? Pode ir lá. Diga seu... Como que o Silvio Santos falava? Diga seu nome e a caravana de onde você veio. Boa noite. Eu me chamo Raquel, sou de Taboão da Serra. A minha pergunta é, quais são as chances de um brasileiro ir para Marte? Puta. Isso é... Qual a chance de um brasileiro... Tá difícil um brasileiro ir para o espaço, entendeu? Quanto mais para Marte, viu? Mas é uma boa pergunta, porque é o seguinte, nos rovers aqui, né, o Gontijo, que é um engenheiro brasileiro, ele trabalhou. Talvez um brasileiro pousar em Marte como astronauta eu acho difícil, mas trabalhar numa missão aí para Marte, eu não sei. Lucas está aqui, ó. Aí, Lucas. Será que consegue mandar um brasileiro para Marte? Vamos ver, ó. Vamos ver. Mas tem brasileiro trabalhando em missões da NASA. O Lucas mesmo trabalhou numa missão que pousou no cometa. Tá? Ele é brasileiro, trabalhou para a Agência Espacial Alemã que pousou no cometa. O Gontijo é um cara que trabalha lá. Eu acho que o astronauta brasileiro, nós estamos muito longe de ter um que vá para uma estação e coisa do tipo, viu? Infelizmente. Tá bom? Obrigada. Vai levar um Varginho aqui, ó. Obrigada. Obrigado, viu? Valeu. Vai lá. Oi, sou Maurício de Cotia. Boa. Sérgio, se o Perseverance descobrir realmente que teve vida em Marte em milhões de anos atrás, e como a gente ainda não sabe exatamente como surgiu a vida na Terra, existe a possibilidade de a gente ser marcianos? Boa pergunta, cara. Eu abri as caixinhas lá, né? E muita gente perguntou disso aí, né? Mas quer dizer que a gente está voltando, né? Nós voltamos de Marte quando? Eu falei, como assim, cara? Nós voltamos de Marte quando? Cara, essa é uma grande pergunta, porque existe uma teoria sobre a vida se espalhar pelo universo, que é a teoria da panspermia, que a gente fala. Então, a vida pode pegar carona em poeira, pode pegar carona em asteroide, e quando bate num outro planeta, ali ela vai e se desenvolve. A gente teria que entender, mais ou menos, de quando que é essa vida. Entendendo quando a vida surgiu aqui na Terra, a gente teria que fazer essa comparação aí. Mas você pode ter certeza que vai acontecer isso, vai surgir isso. O lance é o seguinte, se a gente descobre que Marte teve vida, é uma outra coisa que eu falo, tá? A pessoa fala assim, a NASA esconde. Cara, a NASA não vai esconder isso. Porque a grana, imagina, os caras estão aqui, ó, tentando descobrir vida desde quando? Desde quando o cara viu os risquinhos lá no telescópio dele. Se a NASA falar, ó, nós descobrimos aqui, ó, Marte teve vida, aí eu brinco, óbvio que não é assim, mas eu brinco, né? É grana infinita, cara. Aí acabou esse problema de cortar 20%. Aí vão dar mais 60% de verba para o cara. Entendeu? Então, não fiquem com essa teoria da conspiração que os caras estão escondendo, porque eles não vão esconder. E outra, é cientista. Não tem nenhum ser humano que tenha o ego mais inflado que o cientista, meu amigo. Se ele descobrir que tem vida, ele vai ser o primeiro a falar, ele não está nem aí. Vai meter a boca mesmo e não quer nem saber. Mas é uma boa a gente tentar descobrir isso aí. Beleza? Valeu. Aqui, ó, toma aqui o passaporte e vai com a gente lá para estudar vulcões, porque eu não falei, né? Mas um lugar muito legal da gente pousar em Marte seria perto de vulcão. Por que a gente não pousa? Porque é muito difícil. Valeu. Vai lá. Obrigado. Opa, tudo bom? Eu me chamo Gabriel, eu moro em Praia Grande, e eu queria perguntar por que Marte tem essa tonalidade muito vermelha, assim, muito laranja, assim, tipo, é muito... Boa, né? De quente, assim. Então, isso aí é a composição da superfície marciana. O solo marciano ele é composto ali muito de óxidos de ferro. Então, tem dióxido de ferro, monóxido de ferro e tudo mais. Que, na verdade, a coloração de Marte é como se fosse algo enferrujado. Ele tem uma cor de ferrugem. Então, é por conta disso, é da composição química do solo marciano. Tá?
Então, ele dá essa coloração. É que algumas imagens o pessoal exagera um pouco na cor, entendeu? Mas a cor de Marte, assim, se a gente pegar, seria uma cor de coisa meio enferrujada. É isso que ele tem. Valeu. Aqui, ó, toma aqui um passaportezinho, ó. Pra você ir com a gente também. Pode vir o próximo aí. Pode perguntar? Obrigado, Gabriel. Pode. Sérgio, me chamo Vinícius. Primeiro, é uma honra ter você de volta aos palcos. Opa! E a gente deve a esse tipo de vida que a gente tem na Terra atividade vulcânica, o vulcanismo. E você falou durante a apresentação que em Marte também teve vulcões. Primeiro, uma primeira pergunta seria, para o senhor explicar o básico do vulcanismo, o que ele influenciou para ter essa vida na Terra, e se existe alguma atividade parecida ou alguma atividade vulcânica em Marte, assim. Muito boa pergunta, né? Hoje a gente já sabe que a vida só existe na Terra graças a duas coisas, basicamente, vulcanismo e tectonismo. Por quê? Porque o vulcão é ele que traz minerais bem enriquecidos do manto da Terra e joga na superfície. Por isso que terra vulcânica ela é muito boa. Bacia do Paraná. Foi o maior produtor de café do mundo durante muitos anos, por quê? Terra vulcânica, basalto vulcânico. Então, os minerais que vêm do manto, eles são essenciais para a vida. Fora isso, existe um ciclo na Terra, chamado ciclo do carbono, que é graças a ele que nós estamos aqui vivos, porque senão a gente não ia estar por aqui uma hora dessas. Então, isso é a importância do vulcão. Marte tem muito vulcão, muito vulcão. Então, o Monte Olympus está numa região que tem os maiores vulcões do sistema solar. Chama região de Tarsis ali. E, como eu falei, o ideal seria pousar ali. Só que é muito difícil, é tudo muito inclinado, é um terreno muito acidentado. Agora, a atividade vulcânica em Marte não tem mais, são vulcões extintos. Mas se a vida aqui na Terra ela começou perto de vulcões, as fumarolas lá no fundo do mar, pode ser que em Marte tenha acontecido do mesmo jeito. Isso é uma questão que sempre se levantou, que é o seguinte, às vezes a vida está lá, só que nós estamos pousando no lugar errado. Só que aí, infelizmente, nós somos podados pela tecnologia. Beleza? Valeu aí, obrigado. Ó. Obrigado, viu? Tamo junto aí. Próxima. Sérgio, boa tarde. Sou Iaço, sou de Arujá. Minha pergunta é... Eu sou de humanas, né? Sou de direito. Minha pergunta é, fundamentalmente para a vida, não seria mais viável a gente eliminar o gasto, ir para a Lua, pegar o Hélio 3 do que para Marte direto, basicamente? Para a vida humana, né? Ah, Isso. sim. Para a vida humana, sim. Muita gente pergunta assim, o que tem em Marte que interessa tanto, né? Cara, Marte tem esse fascínio aí, há séculos, que fica na cabeça da gente. Tem vida, não tem, tem, não tem. Será que tem muito elemento importante em Marte? Provavelmente tem. Perto de vulcão deve ter elementos ali, principalmente elementos radioativos, igual na Lua tem. A Lua não é só o hélio 3, a Lua tem muito tório, tem muito cobalto, tem elementos que a gente chama de terras raras. Terras raras, hoje, saiu uma matéria essa semana num jornal, falando numa revista, na Scientific American, falando que terras raras é o novo petróleo. Porque o pessoal não quer mais saber de petróleo, quer saber de terras raras, porque é ela que você produz bateria, é ela que você produz energia limpa, entendeu? Então aí está o hélio 3, o tório, o cobalto, tudo mais. Pode ter em Marte? Em alguns lugares pode ter o que viraria isso. Mas a Lua é para isso, hoje. A Lua e asteroide também. É para isso, é pegar esses materiais. E Marte seria mais pela questão exploratória, ou na ideia do Elon Musk, que é uma nova casa para a gente, se acontecer algum desastre por aqui. Beleza? Pega aqui um negocinho. Valeu demais, obrigado. Vai lá. Boa tarde, Sérgio. Meu nome é Michel, eu sou estudante de engenharia, eu estou querendo escrever um artigo. Eu queria saber uma coisa de você. De que forma você acha que processos industriais, no sentido de mineração ou extração desses metais que você acabou de falar na pergunta do outro rapaz, de que forma esse tipo de processo industrial pode impactar numa ocupação de Marte, numa manutenção de uma base em Marte? De que forma que isso pode ajudar ali, pode impactar ali? Pode, totalmente, cara. Existe hoje um negócio que o pessoal chama de ISRU, que é In Situ Resource Utilization. Utilizar recursos do próprio planeta ou do próprio objeto. O Elon Musk, como eu mostrei aqui, ele quer o foguete dele é de metano, por quê? Ele pousa lá, ele pega o CO2, mistura com a água, gera metano.
Entendeu? Então, ele não precisou levar o combustível para lá. Você não precisa levar as coisas para lá. Então, você usar o máximo de recurso que aquele objeto pode te oferecer é a melhor coisa que tem hoje. Então, por exemplo, construir habitats. O pessoal está querendo construir uma grande impressora 3D, ela pega o rigolito, transforma ele em filamento e constrói uma casa, constrói um módulo, constrói uma coisa. Então, isso é o que tem hoje, tem muita gente estudando isso, trabalhando nisso. Pessoal de engenharia civil, pessoal de arquitetura, para construir essas coisas, e de todas as engenharias aí ligadas a processos industriais, que é como utilizar recursos de um objeto para que a população, ou colônias, ou o ser humano possa usar aquilo de algum jeito. Beleza? Legal, obrigado. Valeu.